curso técnico de edificação nesse período de quarentena, uma aula à distância. Lembrando que essa aula eu já dei para vocês, foi dada ao vivo e agora eu estou disponibilizando para quem não conseguiu participar. Estou regravando, né? Primeiro dar os créditos, essa aula é do professor Ricardo Gonçalves. Eu já mandei o crédito original no grupo, mas eu vou colocar aqui na descrição também, quem quiser conhecer o trabalho dele, tá bom? A aula de hoje é sobre tanques sépticos, fossa e sumidouro, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa, sempre tem, né? A primeira coisa é a NBR, que regulamenta a construção, o projeto ou a operação dos tanques sépticos, e é a NBR 7229. Ela que vai fixar, vai determinar, vai demonstrar quais são todas as normas que nós vamos detalhar a seguir, tá bom? Então, a fonte desse material, a fonte primordial é essa NBR. Aqui tá meio em grego, mas eu vou traduzir para vocês, aqui deu um probleminha. Vou traduzir para vocês. E ele diz que a função da fossa séptica é receber inicialmente todos os resíduos daquela residência. Então, todos eles vão ser canalizados pela tubulação e o primeiro local em que vão ser destinados é a fossa séptica. É ela que vai fazer o tratamento inicial. Vou mostrar para vocês que, embora não seja um tratamento completo, a maior parte do tratamento no geral vai acontecer aqui, na fossa séptica. Depois ela vai só ser refinada, tá bom? Mas para isso, existem algumas restrições, algumas recomendações quanto ao uso, tá bom? A primeira delas é que a fossa séptica, como ela está sendo um contaminante potencial, porque você está despejando resíduos ali e ela fica subterrânea, você tem a chance de poluir o solo e, em consequência, alguns recursos hídricos que passem ali na região, uma veia d'água, um aquífero ou algo do tipo, caso não seja feita conforme a norma recomenda. Por isso a importância de seguir todos os passos, tá bom? E mais uma vez, conforme disse na aula passada, você não pode encaminhar água pluvial para tanque séptico. Primeiro que é um volume muito grande, segundo que vem bastante coisas que não deveriam, entendeu? Assim, e não precisa, é um trabalho desnecessário. Você só precisa destinar para a rua, deixa a água correr tranquilamente. E também nunca coloque para lá água com contaminante químico muito agressivo em grandes quantidades, tá bom? Como água de piscina com bastante cloro ou algum resíduo de lava-jato, industrial, alguma coisa, tem que ter uma destinação adequada. Lembrando que tudo isso que eu vou mostrar para vocês é para dimensionamento de fossa e sumidor de tanques sépticos residenciais, tá bom? Para industriais aí a gente vê depois de se especializar, né? Você tem que deixar ela o mais próximo possível do banheiro, tá bom? E o mais reto possível e o mais distante que der, pelo menos 15 metros de qualquer outro tipo de manancial de água que você vai recolher ali água para consumir, um poço, uma cisterna, um cacimbão. Você tem que deixar pelo menos a 15 metros de distância, né? De diferença de um para o outro. Você tem que observar distâncias horizontais de 1,5 m de qualquer construção, limite do terreno, do outro sumidouro, de uma vala que vai ser o que vai a destinar depois do sumidouro, né? Vai fossa, sumidouro e a vala, e qualquer ramal predial de água. Tem que deixar 3 metros de qualquer árvore ou um ponto de rede de coleta de abastecimento de água. Geralmente aqui só vai ser a árvore, né? Porque geralmente a coleta pública ela passa realmente um pouco mais distante. Essa daqui vai ser aquela rede que vai passar na sua rua, que é dela que vai vir água para sua casa, mas geralmente isso fica na rua mesmo, né? Ou ali no pezinho do terreno. E a 15 metros de distância do poço freático ou de qualquer tipo de captação de água, ou isso que eu já expliquei acima, né? Poços, cisternas, cacimbão. E isso aqui é importante, gente. Ó, qual é a composição de uma fossa? A gente vai ter principalmente dois componentes: o lodo e a escuma. O lodo ele vai ficar abaixo e a escuma logo acima. Eu vou explicar para vocês o que é mais na frente. Primeiro, existem algumas etapas de funcionamento. A primeira delas é a etapa de retenção. Essa retenção é o tempo que o líquido, o dejeto, vai passar naquela fossa, tá bom? É o tempo que ele vai ficar retido. E aí a gente utiliza geralmente de 12 a 24 horas, sendo a de 24 horas a mais comum. E esse tempo ele vai influenciar diretamente no dimensionamento, vocês vão ver mais na frente.
Quando o líquido chega, ele vai chegar trazendo partículas, que a gente chama de sólidos suspensos, que são os SS, e lá na fossa vai ocorrer um processo de decantação. É o mesmo que vocês aprenderam na química. Os resíduos que são mais pesados do que a água, eles vão afundar, né? Questão de densidade. E aí de 60% a 70% desses sólidos, eles vão para o fundo. E aí são esses sólidos decantados que formam o lodo, tá bom? O restante dos sólidos que não decantam, mais gases, alguns deles provenientes da decomposição da matéria orgânica na fossa, óleos, graxas e gorduras que vêm na tubulação normal, né? Eles vão formar a escuma, que fica acima do lodo. Tranquilo? Os dois, tanto o lodo quanto a escuma, eles vão ser decompostos, eles vão ser oxidados. As partículas maiores vão ser degradadas para formar partículas menores por bactérias anaeróbicas, que são bactérias muito comuns na decomposição em ambientes eutrofizados. As lagoas do Iguatu, por exemplo, tem bastante bactéria anaeróbica e elas vão destruir tanto a matéria que tem lá, quanto algum organismo que seja patógeno, né, que cause alguma doença. E com isso, ele vai provocar a redução do volume daqueles sólidos. Por quê? Porque ele vai transformar parte deles em líquido e outras partes em gases. Gases esses que são conhecidos como biogás, por exemplo, que podem ser utilizados, inclusive, como fonte de combustível. Você pode cozinhar com biogás que provém da digestão de fossas. Claro, com todo o cuidado e tal, mas dá para fazer. Depois que essa digestão acontece, aí você pode pegar esse efluente que já está de 60% a 70% tratado e mandar para um sumidouro, tá bom? Desse sumidouro aí você vai dar a destinação para ele. O sumidouro, o próprio nome já diz, né? Vai fazer com que aquilo ali seja lançado ou no solo, enfim, algum lugar que se destine. Beleza? Existem algumas normas que são citadas na NBR 7229 que eu vou exemplificar para vocês. Eu não citei todas, mas eu peguei as principais, né? No caso, o professor pegou as principais. Primeiro é que esse sistema que eu vou mostrar para vocês de tanques sépticos, ele é para ser utilizado em esgoto doméstico, tá bom? Caso seja para esgoto comercial, industrial, que tem um resíduo diferente do doméstico, aí a gente tem que fazer todo um estudo para ver se adapta, tá bom? Mas isso aqui é para esgoto doméstico. Caso seja para hospital, clínica, laboratório, enfim, ambientes que trabalhem com riscos biológicos, com patógenos, com doenças, com bactérias, enfim, vírus, aí tem que ser completamente diferente. Você tem normas específicas para isso. É completamente diferente. Não adianta aplicar essas normas aqui e lá, porque não vai dar certo. Você vai contaminar o solo, vai se contaminar, não dá certo, tá bom? Se for necessário utilizar alguma substância tóxica para acelerar esse processo de decomposição, você tem que ter todo cuidado, tá bom? Principalmente como é que esse lodo vai se depositar, porque você tá ali. Lembra que o lodo vai ser originado a partir da decomposição? Se você acelera demais isso, você pode gerar muito lodo, vai ter algum problema com o dimensionamento. Então, quando você for dimensionar, você já tem que ter isso em mente, tá bom? Ter muito cuidado. E ele tem que ser dimensionado de forma a receber todos os despejos da casa. Você não pode despejar, por exemplo, cozinha, banheiro, área de jardim ali, tudo pro tanque séptico e não destinar a lavanderia, por exemplo. Você tem que colocar tudo pro mesmo local, com exceção dos que a gente já disse que não podia lançar, que são águas pluviais e dejetos com uma quantidade de compostos químicos elevada, com a concentração grande, tá bom? Isso aí é o sistema, um esqueminha, né? Tem a residência com os pontos lá que você vai utilizar, né? Os ralos, os esgotos primários e secundários. Eles vão ser destinados inicialmente para a fossa séptica e da fossa séptica, após o tratamento inicial, vão ser destinados para o sumidouro. O sumidouro vai fazer um processo de filtração e vai mandar ele para uma destinação final, que pode ser uma parte para o solo, ou pode ir, se estiver no ponto banhável, não precisa estar potável. Banhável, eu já posso destiná-lo a um rio, um corpo hídrico que esteja ali próximo, né? De preferência um rio, porque o rio é autolimpante. Existem algumas condições para se executar esses tanques sépticos, tá bom? O primeiro
É isso que eu já falei, você pode mandar para lá despejo de cozinha, lavatório, vaso sanitário, lavanderia, banheiro, ralo, entre outros. Mas você tem que ter muito cuidado para não mandar para lá algum tipo de substância contaminante. Caso você precise mandar, você pode até fazer um reservatório separado só para esses, né? Aqueles resíduos especiais. E tem que ser feita uma caixa de gordura para reter o máximo possível de gordura antes dela chegar lá. Porque, eu não sei se vocês sabem, a gordura ela vai solidificar. Além de entupir as tubulações, ele também pode preencher o espaço da fossa do sumidouro, que era destinada ao lodo. E aí você vai ter essa fossa enchendo mais rápido do que ela deveria. E agora o dimensionamento. Claro que tinha que ter um cálculozinho, né? Sempre tem. Conforme todas as outras que eu já mostrei para vocês, essa daqui também vai ter tabelas. O que vocês precisam saber é que para fazer o dimensionamento de um tanque séptico único, que você vai ter só um, toda a água está sendo destinada para um único tanque séptico, você vai utilizar essa fórmula aqui. V é igual a 1000 mais N vezes C vezes T mais K vezes LF. O que é isso, Breno? Vou explicar um por um. Agora eu vou só dizer o significado das siglas. V é o volume do tanque séptico, né? Volume útil. O 1000 é da fórmula. O N é o número de pessoas que vai utilizar aqueles equipamentos. O C é a contribuição de esgoto que está sendo lançado naquela fossa todos os dias por pessoa. O T é o período de tempo que ele vai ficar naquela fossa, o período que a gente chama de retenção. O K é a taxa de acumulação de lodo. O que é isso, Breno? O lodo não está sendo digerido? O material não está sendo digerido? Quando ele vai digerir, ele não é transformado uma parte em escuma e uma parte de lodo. Esse lodo ele vai ficando acumulado lá no fundo e você precisa depois fazer essa limpeza, tá bom? E o LF é a contribuição de lodo fresco, que é aquela que está chegando agora, entendeu? Que vai se somar ao que já existia. Para isso a gente vai ter várias tabelas. A primeira, nós precisamos descobrir cada uma dessas. Nós precisamos descobrir o N, o C, o T, o K e o LF. Tudo isso através de tabela. A primeira delas nós vamos descobrir o C e o LF. O que é o C? A contribuição que você está mandando ali para a fossa todo santo dia. E o que é o lodo fresco? Aquele que está chegando agora, aquele que vai se somar ao lodo que já está decomposto. Tranquilo? Lodo fresco, já adianto para vocês, sempre vai ser 1 em residência. Sempre. Não precisa nem esquentar a cabeça. Olhou, é residencial, 1. Tranquilo? A contribuição de esgoto, a quantidade de esgoto que eu vou lançar, vai depender de qual edificação que eu estou falando. E aí você vai ver, principalmente, qual é o padrão, se for trabalhar de residência, qual é o padrão daquela residência. Breno, o que é isso? A gente vai dividir em 3, ou vai ser alto, ou médio, ou baixo. Uma residência de padrão alto é aquela que demonstra que o dono tem um poder aquisitivo maior e, por consequência, ela tem mais cômodos, ela vai ter mais banheiros, entendeu? Ela vai ter uma área maior. Aqui são uma casa de pessoas de padrão aquisitivo alto. Padrão médio, pessoal de classe média, e padrão baixo, pessoal de padrão baixo, tá bom? Classe mais baixa, menor poder aquisitivo, geralmente só tem 1 ou no máximo 2 banheiros, entendeu? E os equipamentos são mais simples. Padrão alto, 160 litros por dia. Padrão médio, 130. E padrão baixo, 100. Tranquilo? Já temos C e já temos LF. Vamos para o K agora. O K é o tanto de lodo que vai se acumular ali com a decomposição no decorrer dos dias, tá bom? Como eu disse, você precisa ir lá e limpar. Só que você não vai limpar todo santo dia. Geralmente a gente faz essa limpeza no intervalo de anos. E aí pode se escolher entre 1 a 5 anos, tá bom? Isso vai depender para o dimensionamento. Por quê? Se você vai depositar, você vai deixar para limpar com muitos anos, aquele lodo ele vai ficar sendo depositado. E aí você precisa fazer um dimensionamento um pouco maior, tá bom? Então, primeiro você vai analisar quanto tempo você vai levar para limpar. Isso aí quem vai dizer é o seu cliente, ou se for uma questão, a questão vai dizer, tá bom? E qual é a temperatura do mês mais frio naquela região? A gente pega pelo menos a média. Na nossa região, já adianto que sempre vai ser esse último. T vai ser sempre maior que 20, porque mesmo no mês mais frio, a média vai ser maior do que 20. Então você sempre vai olhar nesse último. Aí você relaciona um com o outro. Se você vai ter um intervalo de limpeza de 1 ano, por exemplo, com um T, a temperatura maior do que 20 graus, você vai ter uma contribuição de 57. Se for 4 anos, 177.
Deu para entender? E, por último, período de detenção, tempo de detenção, tá bom? Isso aí vai variar de acordo com a contribuição diária. Se for até 1.500 litros, um dia. Se for de 1.501 a 3.000 litros, menos de um dia, vai ser só 22 horas, que é transformando em dias 0,94. Enfim, você vai olhar qual é a contribuição total. Isso aqui vai depender do número de pessoas que está sendo utilizado e do padrão da residência, tá bom? Independentemente do resultado que der, recomenda-se que tenha pelo menos 1.500 litros, né, de capacidade da sua fossa, tá bom? Mesmo que tenha 1.200, você coloca 1.500. Você tem que cumprir uma regrinha que é o comprimento ser o dobro, pelo menos, da largura. Manter essa relação, tá bom? E aqui eu trago uma diquinha para vocês. A profundidade, ela nunca deve ser menor do que 80 centímetros. E aí você pode utilizar esse padrão. 1,20 m mais os 20 centímetros que você destina para escuma e para gás. E aí você coloca 1,4 metros. Isso aqui é um padrãozinho para uma fossa de padrão mínimo, tá bom? Por que que eu tenho que seguir esse padrão? Porque se ela for muito rasa, você pode acumular muito lodo e aí você não vai conseguir que a fossa funcione bem, né? Ela vai encher muito rápido. Se ela for muito estreita, ela vai descer muito rápido. E aí não tem que passar por um processo de decantação, não vai ser legal. Vai passar muito rápido para o sumidouro e você não vai conseguir retirar o lodo daquele líquido que está passando, o lodo e a escuma, tá bom? E se ela for muito larga, algumas zonas elas não vão ser atingidas. E aí, na verdade, você vai ter uma ideia errada. Você vai pensar que está com uma fossa maior e, na verdade, a área útil dela é reduzida. Tranquilo? Vamos para um exemplo? Por exemplo, ó, aqui diz, um edifício, no exemplo, um edifício com 8 pavimentos tipo, o que é isso? Pavimento tipo é um pavimento padrão. Para você não precisar fazer 8 vezes a mesma coisa, você só diz que é pavimento tipo. São todos iguais. Edifícios com 8 pavimentos tipo, cada pavimento tem 4 apartamentos e o padrão desses apartamentos é médio. Tem 2 dormitórios, sendo um deles de casal, tem sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Tranquilo? Cada apartamento desses vai ter 5 pessoas morando. No prédio inteiro, terão 5 pessoas para administrar o condomínio. E tem 1% de visita. Breno, até a visita tem que botar? Tem, porque a visita também vai utilizar, né? Ela pode utilizar. Então você tem que prever a utilização. Tranquilo? Primeira coisa que você vai fazer é descobrir a população. Como é que eu faço isso, Breno? Do mesmo jeito que a gente fazia em sala. Não são 5 pessoas por apartamento? Então você faz 5 vezes 4. Depois você pega esse valor e multiplica pelo número de pavimentos, que é vezes 8. 5 vezes 4 vezes 8. Tranquilo? Depois você adiciona 5 pessoas. Você só soma 5 pessoas. Porque elas não estão em todos os apartamentos. Elas estão no prédio inteiro. Apenas 5. Que elas são da administração. E você faz 1% daquela população. 8 vezes 4 vezes 5, você faz 1% dela. Porque é a taxa de visitantes. Isso vai dar 166,6 pessoas. Só que como não existe 0,6 pessoas, você coloca a redonda para cima. 167. Já descobri que o número de pessoas é 167. Tá bom? Segundo passo. Tenho que determinar qual é a contribuição de esgoto e qual é o lodo fresco. Como é que eu faço isso, Breno? É só eu voltar lá. Lembra que o padrão médio era 130 litros? Ó, vou voltar na tabelinha. Perdão. Aqui, ó, padrão médio, 130 litros. Só você colocar. Contribuição vai ser 130. E o LF numa residência, Breno, é 1. Não precisa nem quebrar a cabeça com isso. Beleza? Agora a gente precisa descobrir o período de detenção. Só que detalhe, para você descobrir o T, você precisa saber qual é a contribuição. Aqui você descobriu por pessoa, que a gente chama de contribuição unitária. Aqui ele quer saber a contribuição diária, contribuição total por dia, tá bom? Breno, e agora? Já não sei mais fazer. Muito simples. Qual é a contribuição diária por pessoa? 130 litros por pessoa. Quantas pessoas são? 167. É só multiplicar 167 por 130. Vai dar 21.710 litros todo santo dia sendo mandado para aquela fossa, tá bom? Aí vai ser com essa contribuição que nós vamos considerar o T, o período de detenção. Volta na tabelinha.
21.000 está mais de 9.000. Então, qual vai ser o tempo? 12 horas ou 0,5 dias. E por fim, a gente vai determinar a taxa de acumulação total de lodo, que é aquele lodo que vai ficar sendo depositado no fundão lá da fossa, tá bom? Primeiro, você vai... O exemplo que ele dá aqui é no Belém do Pará, mas a temperatura de lá é bem parecida com a aqui. Primeiro você vai na questão e olha quanto tempo ele disse que ia limpar. A questão disse que era 4 anos. Você já sabe que a temperatura lá em Belém do Pará, porque eu acabei de dizer, é maior do que 20 graus. Então você vai aqui, 4 anos, maior do que 20, vai estar 177. Tá vendo a tabelinha? É só encontrar uma com a outra. Maior do que 20, 4 anos. 177. Beleza? Agora é só jogar na fórmula. 1.000 da fórmula, mais 167, que é o número de pessoas, mais 100 vezes 130, vezes 0,5, que é o T, mais o K, que é 177, vezes o LF, que é 1. Tudo isso vai dar 41.414 litros e vai ser o volume útil da fossa, do tanque séptico. Ou, se você quiser transformar em metros cúbicos, dá 41.414. Deu para entender? Para fazer a limpeza da fossa, você tem duas formas. Ou você usa o famoso caminhão limpa-fossa, que aí você deixa uma tubulação destinada para isso, para poder colocar a bomba, para poder a bomba puxar. E essa tubulação tem que pelo menos ser de 15 centímetros de diâmetro e tem que situar a pelo menos 20 centímetros do fundo. Você tem que deixar esse espacinho para poder a bomba conseguir puxar o lodo que está lá embaixo. Você também pode fazer, embora seja menos comum, descarga por pressão hidrostática, que é você instalar um dispositivo, que esse dispositivo ele vai fazer tipo como se fosse uma seringa. Ele vai puxar para fora todo o líquido que está ali para fazer a limpeza do lodo. Só que isso aqui não é tão comum e além de que você pode causar algum problema se você tiver com algum combustível lá perto. Para acender o fogo, ele é inflamável. Então, por favor, não faça. Tenham cuidado se forem fazer assim. E o sumidor, pessoal, por final, ele vai ter a função de receber o líquido proveniente do tanque séptico e ele vai dar um fim, vai sumir com esse negócio. Como é que ele some? A parede do sumidor, enquanto a parede do tanque séptico lá da fossa, ela é impermeável, você não pode vazar, a parede do sumidor é o contrário. Como eu já fiz a filtragem, no sumidor eu quero que ela suma, então ela vai se infiltrar pelas áreas da parede, tá bom? Olha um exemplinho aí, ó. Ou você pode fazer com brita, que ela vai vir e vai ser filtrada pela brita, de preferência brita número 3 ou número 4, ou você pode encher o fundo de brita e fazer com alvenaria, que aí você deixa um espaço entre uma e outra, a gente chama de junta livre, e aí ele vai conseguir passar por ela, tá bom? Vamos fazer um exemplo para dimensionar sumidouro? Olha o que é que ele diz. A casa ela tem 8 pessoas, que elas contribuem com 1.200 litros de efluente por dia, que ele já está dando contribuição total. Ele quer saber qual é a área necessária da parede do sumidouro. Por que da parede? Não é a parede que o líquido vai se filtrar na parede? Então é ela que vai ser o nosso grande número, né? Porque é através dela que o líquido vai se infiltrar. Detalhe, não basta saber só a área, você precisa saber como é que o solo vai se comportar. Por quê? Alguns tipos de solo são mais ou menos permeáveis. Vocês já aprenderam em mecânica dos solos, quanto maior a granulometria, o tamanho dos grãos, mais espaço entre eles vai ter. Então, quanto maior o tamanho do grão, mais espaço vai ter e mais ar vai ter entre eles. Esse ar ele pode ser substituído por água. Nesse caso, ele é mais permeável. A argila, por exemplo, ela tem grãos muito pequenos. Logo, os espaços entre eles são pequenos e não vai ter espaço para a água entrar. Por isso que a argila não é um solo tão permeável, tá bom? Então, você precisa fazer um teste que a gente chama de permeabilidade. Teste de absorção de solo. Eu não vou mostrar para vocês como é que faz, eu já fiz aqui no Iguatu, em 2 bairros. Adianto que não é legal, que no Iguatu não é um bom lugar para ter sumidouro. Mas na questão já diz, e lá também eu vou mostrar para vocês, que no teste eu vou descobrir quanto tempo vai levar para a água baixar 1 centímetro. Eu faço um quadrado de 1 metro por 1 metro,
depois no centro eu faço um quadradinho de 30 por 30 centímetros. Eu encho de água, coloco a régua e espero essa água baixar. Quando ela baixar 1 centímetro, eu olho qual foi o tempo. Nesse caso aqui levou 4 minutos, tá bom? A fórmula, gente, é essa daí, ó. O coeficiente de infiltração vai ser dado por 490 dividido pelo tempo, que é 4 minutos, mais 2,5. Logo vai ser 490 dividido por 6,5. Tranquilo? Vai dar 75,4 litros por metro quadrado de diâmetro. Eu já sei o coeficiente de infiltração. O que é que eu quero saber agora? A área da parede. A área da parede vai ser dada por o volume de contribuição, volume de esgoto que está vindo para o sumidouro, dividido pelo coeficiente de infiltração. Eu vou pegar 1.200 e dividir por 75,4. Dividir um pelo outro, 15,9 metros quadrados de área da parede, beleza? Se você estiver olhando para uma lata de leite, vai ser a paredinha da lata de leite, se excluindo as tampas, tá bom? O fundo e a tampa. É a paredinha. E eu preciso saber agora quais as últimas dimensões para dimensionar esse sumidouro, né? Primeiro, vamos adotar que vai ser o padrão. O diâmetro dele vai ser 1,5. E agora eu quero saber a profundidade. Eu já sei a área da parede, eu já sei o diâmetro e eu quero saber, por último, a profundidade, para fazer o dimensionamento. Tranquilo? Para você fazer a área da parede, você também pode utilizar esse cálculo aqui, que vai ser π vezes o diâmetro vezes a altura. Só que eu já tenho a área da parede, que eu preciso, né, que é 15,9. E eu já tenho π e eu já tenho o diâmetro. O que é que eu não tenho? A altura, né, que vai ser a profundidade. Então é só fazer uma regrinha de 3. A altura vai ser igual a área da parede está desse lado, passa para quê? Dividindo, né? A F lá em cima e o π e o d fica lá para baixo, você passa o h para o outro lado. Tranquilo? 15,9 dividido por π vezes 1,5. O π a gente vai adotar o 3,14. 15,9 dividido por isso aí vai dar 3,37 metros. Logo, a área da parede vai ser 15,9 e o diâmetro vai ser 1,5 e a profundidade 3,37. Só mostrar para vocês um exemplozinho de como é que é construído. Ó. Tá vendo aí? Ele tá fez um buraco, né? Tá fazendo com um tijolo da alvenaria, só que ele tá deixando um espacinho. Lembrem-se, você sempre tem que deixar esse espacinho, porque a função do sumidouro é ser permeável. Se você não deixar, você vai ter duas forças, na verdade. E se você fizer o espacinho e o solo não for adequado, o que é que eu faço, Breno? Ou eu faço uma vala, uma canaleta para poder levar isso para outro lugar. Utilizam-se muitos córregos, né? Mas não é o mais adequado. Você faz tipo um canal. Ou você faz um saneamento básico naquele loteamento. Mas nós sabemos que na realidade isso não acontece. Em alguns bairros aqui do Iguatu, que temos na verdade são duas fossas. Quando uma enche, vai para outra. Você pode fazer com manilha pré-fabricada, mas você também está vendo que está tendo umas partezinhas que permitem que sejam permeáveis além do fundo. Ou você pode utilizar, inclusive, reutilizar a borracha do pneu, né, que vai demorar muito tempo para se degradar, e utilizar ela como a base para o seu sumidouro, tá bom? A nossa aula é essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.